Então, vamos continuar aqui agora com a nossa quarta aula, né? A segunda parte da nossa quarta aula. Estamos aqui na questão 21, sobre os princípios gerais do sistema tributário nacional. Vamos aí sobre os princípios gerais do sistema tributário nacional. Então, vamos continuar aí com a nossa aula. Sobre os princípios gerais do sistema tributário nacional, dispõe a Constituição Federal de 1988 que compete privativamente aos municípios instituir contribuições de melhoria decorrentes de obras públicas. Não, nós sabemos, vamos aqui compartilhar a nossa Constituição. Antes da gente compartilhar, eu tenho que abrir na tela. Eu tenho que abrir na tela e compartilhar de novo. Ok. Compete privativamente aos municípios instituir contribuições de melhoria decorrentes de obras públicas. Olha, as contribuições de melhoria, elas podem ser instituídas por todos os entes. Contribuição de a União, os estados, nos termos do artigo 145. A União, os estados, o DF e os municípios, eles poderão instituir todos estes tributos. Os tributos terão obrigatoriamente caráter pessoal e serão graduados? Falso. Estes são os impostos, sempre que possível. Então, aqui nós temos duas disposições, duas assertivas que tratam do artigo 145. Então, a União, os estados, o DF e os municípios, eles poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas, em razão do exercício do poder de polícia e pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. 3. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Os tributos terão obrigatoriamente caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Cabe à lei ordinária regular as limitações constitucionais ao poder de tributar previstas na Constituição Federal. Não, já sabemos que não. Cabe à lei complementar. Esse artigo 146, ele é de suma importância. Por quê? Cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre os entes, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários, adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte. As taxas instituídas em razão do poder de polícia ou pela utilização de serviço público específico e divisível não podem ter base de cálculo. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. As taxas instituídas, a letra D é a resposta adequada, né? Porque as taxas elas podem ser instituídas em razão de quê? Em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização de serviços públicos específicos e divisíveis. Então é isso. As taxas instituídas em razão do poder de polícia ou pela utilização de serviço público específico e divisível não podem ter base de cálculo idêntica à dos impostos. Então, a letra D configura-se como a resposta correta. Os municípios do DF poderão instituir taxa para o custeio da iluminação pública. Os municípios, não é taxa, é contribuição, nós já vimos essa disposição, correto? 149A. Os municípios do DF poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio, né? Nos termos da Constituição Federal, compete aos municípios instituir impostos sobre operações sobre ICMS. ICMS é estadual, sabemos que não. Transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de imóveis por natureza ou cessão e de direitos reais sobre imóveis e status de garantia, bem como a cessão de direito e sua aquisição. Perfeito. Essas aqui são as atribuições dos municípios. Então,
os municípios vão instituir, né, nos termos do artigo 156, inciso 2, os impostos sobre transmissão inter vivos, a qualquer título por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou por acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. 156, letra B. 156, letra B. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e de comunicação, ainda que as operações e as prestações... Não, transporte, isso aí, não. Esse também é o estadual, né? O ICMS. Olha só. Vamos lá para... Incidirá também, ele está falando do ISS. Operações que destinem... ICMS, na verdade. Dos tributos, porque ele diz o seguinte: o imposto ICMS atenderá ao seguinte: será não cumulativo, e aí nós temos diversas regras pertinentes, né, sobre esse tributo. Então, aqui ele diz o seguinte: ele está falando do ICMS. Não incidirá sobre operações relativas que destinem mercadorias para o exterior e nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Correto? Então, aqui está fácil essa questão, são só os fatos geradores, né, dos respectivos tributos. Relação 23. Em relação às finanças públicas, dispõe a Constituição Federal. A medida provisória poderá dispor sobre operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do DF, dos municípios e pelos agentes financeiros. Pode o Banco Central conceder direta... Não, o Banco Central não pode. A letra B já sabemos que o Banco Central não pode conceder empréstimo ao Tesouro Nacional. O Banco Central pode comprar e vender títulos de emissão de governos estrangeiros com o objetivo de controlar o mercado financeiro interno e externo, reduzir a taxa de juros e amortizar a dívida. Finanças públicas, essa aqui está bem difícil, essa questão. O Banco Central vem comprar e vender títulos de emissão. Vamos localizar isso aqui. O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou taxa de juros. Aí é isso. Então a letra C também não é. As disponibilidades, é o parágrafo 3º do artigo 164. As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central e as dos estados e do DF e dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas em instituições financeiras oficiais. Falso, a letra D também não encontra ressonância aqui no artigo 164. Então, a letra B, a letra C e a letra D estão equivocadas. E, vamos lá, lei complementar, as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central. As dos estados, do DF, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Lei complementar disporá sobre finanças públicas, lei complementar disporá sobre finanças públicas, dívida pública, concessão de garantias. 7º, compatibilização das funções
das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. É isso mesmo. Só aqui, Constituição, então tem que voltar aqui. Share. Sempre aqui nas disposições, essas disposições das finanças públicas, né? Então, essa aqui é o artigo 163. Difícil porque é uma disposição que não estamos muito familiarizados, né? Procurador jurídico. Agora vamos aí. É facultado ao Poder Executivo atender as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos de renda sobre e proventos de qualquer natureza, impostos sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativo a títulos ou valores mobiliários, e do ITR, que será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular. Isso aqui é verdade. Vamos ver as outras. O parágrafo 5º, né? O que diz? O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro, nós estamos aqui no artigo 153, né? Ou instrumento cambial, sujeita-se à incidência do imposto de renda, não, exclusivamente à incidência do IOF, né? Devido na operação de origem, né? Então, é o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, né? Não, na letra B está falsa, então a gente marca a letra B como falsa. É facultado ao Senado Federal estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de 1/3 aprovado pela maioria absoluta. Essa é a resolução do ICMS, que o Senado é obrigatório, a manifestação do Senado Federal. Alíquotas mínimas. É facultado ao Senado Federal estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de 1/3 e aprovada pela maioria absoluta de seus membros, relativa ao imposto de competência dos Estados sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Isso é verdade. Essas regras do ICMS, elas não são muito exigidas, mas essa é a letra B. A letra B. Então, o imposto de renda, ele não pode alterar a alíquota do imposto de renda. O erro desse está na letra A. Mas aqui, de certa forma, aqui está correto. O ICMS, ele será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação, né, de mercadoria, com o montante cobrado nos anteriores pelo mesmo ou outro Estado. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário pela legislação, não implica crédito para compensação com o montante devido nas operações e prestações seguintes, acarreta a anulação do crédito relativo às operações anteriores, acarreta a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Então, isso aqui é muito importante. Poderá ser seletivo em função aí temos outros. Ele será não cumulativo, a isenção ou não incidência, não implica crédito, acarreta anulação do crédito relativo. Ele pode ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e resolução do Senado, de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 dos senadores, porque os senadores, eles representam os estados, na verdade. Resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 dos senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. Então, resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 dos senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações. Iniciativa do PR ou do Senado, e aprovada pela maioria absoluta dos membros do Senado, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. É facultado ao Senado Federal estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas,
mediante resolução de iniciativa de 1/3 e aprovado pela maioria absoluta, né? E fixará alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva o interesse do Estado mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 2/3 de seus membros. O ITBI é qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis de competência dos municípios, poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel e terá alíquotas diferentes de acordo com a localização e uso. Não, vamos lá. Nós observamos que, antes de nós irmos adiante, vamos fazer um comparativo. Enquanto o ICMS, ele poderá ser seletivo, o IPI, que já é um imposto da União, ele será seletivo, que é o imposto previsto no inciso 4º do artigo pertinente, né, aos impostos da União, artigo 153 do IPI. O IPI, ele será seletivo em função da essencialidade do produto, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado das anteriores e não incidirá sobre os produtos industrializados destinados ao exterior. Terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto na forma da lei. Então, é isso que os senhores têm que ter em mente, né? O imposto será seletivo em função da essencialidade do produto, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação. Então, é isso. E o ITR, ele será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. A gente responde isso aqui, porque isso não se aplica ao ITBI. Será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei. Quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel, será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Aí, então a letra... Isso aqui, a letra C que está correta, né? A letra C que está correta. E nós vimos que o ITCM dele terá alíquotas máximas, né, fixadas pelo Senado Federal. Então, nós temos que a regra que é facultada ao Senado Federal estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de 1/3 e aprovada pela maioria de seus membros, relativos ao imposto ao ICMS. Correto. 25. A competência prevista na Constituição define regras para a criação de tributos. Dentre elas, compete à União e STADF legislar privativamente sobre direito tributário. As competências para legislar sobre direito tributário, nós vamos encontrar, compete à União, artigo 24. É o artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre. Artigo 24. Compete concorrentemente sobre. No âmbito da legislação concorrente, a competência dos Estados limitar-se-á. Então, essa aqui está errado. No âmbito da legislação concorrente, a competência dos Estados limitar-se a estabelecer normas gerais? Não, isso aí nós temos para a União. A competência concorrente é esta. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Não exclui a competência, acabamos de falar também, então a letra... no âmbito da legislação concorrente, a competência da União, a letra B está incorreta, a letra C está incorreta,
Inexistindo lei estadual sobre normas gerais, é o parágrafo 3º do artigo 24. Os municípios, não, os estados, exercerão a competência legislativa plena e a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Sim, a superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Ótima questão. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, artigo questão 26, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os princípios constitucionais listados. Em adequação a esses termos, a União, os Estados e os municípios, eles promoverão a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e o reprocessamento, a pesquisa, a lavra, o pagamento de subsídios, o financiamento de programas. Vamos lá, a ordem econômica. Em adequação a esses termos, essa prova, hein? Que questão. Vamos ver, eu ficaria com a letra A. Ó, explorar a pesquisa, vírgula, a lavra, o enriquecimento e o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, não só de minérios. Questão difícil, de minérios. Aqui, nós estamos aqui, né? Na ordem econômica. Constitui monopólio da União. A pesquisa e a lavra das jazidas, não, União. Acho que letra E, né? Quais seriam, né? Vamos lá. A União, os estados, o DF e os municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico, artigo 180. Artigo 180. Aqui no final, né? Constitui monopólio da União, artigo 177. 176, as jazidas em lavra ou não e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica. Constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento. E pertence à União, garantida ao concessionário, a propriedade do produto da lavra. Isso aqui, estamos aqui na ordem econômica e financeira. Então, o financiamento de programas de infraestrutura de transportes. Ao financiamento, as alíquotas da contribuição poderão ser. Não, ele não fala sobre isso. Ele falando que os recursos arrecadados serão destinados aqui em outro contexto. Vamos lá. 27. Nos termos da Constituição da República, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, entre outros, os seguintes princípios: soberania nacional, propriedade privada, são esses os princípios aqui. Então, vamos lá elencá-los. Quais seriam esses princípios? Soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, independência e prevalência dos direitos humanos. Nós temos este aqui na ordem econômica. Soberania nacional temos, propriedade privada temos, função social da propriedade, artigo 170. Independência nacional, prevalência dos... Não, ele confunde, mistura, esses são outros, né? Esses são
aqueles princípios que vão reger as relações externas do Brasil. Igualdade entre estados, não. Livre em concorrência e defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Perfeito. Artigo 170, inciso 6º e inciso 4º, letra C. Promoção, então aqui você tem que estar bem afiado nos princípios. Conforme estabelecido pela Constituição da República Federativa, que no que diz respeito à política urbana, as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com a posterior e justa, não anterior. Nós já vimos isso, pagamento em dinheiro. O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil, aprovado pela Câmara. Sim, é verdade. Então, a letra B, correta. A propriedade cumpre sua função social quando atende às exigências de ordenação estabelecidas no plano diretor. Letra B, a letra C está equivocada. O título de domínio e a concessão serão conferidos ao homem ou à mulher, independente do estado civil. Os imóveis públicos serão adquiridos por uso capião. Nos casos em que estabelecer, imóveis públicos não podem ser adquiridos pela uso capião. 29. A política agrícola e fundiária constitucional determina que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, aquele que possui como seu por 5 anos, já tiramos os 10, não temos esse 10 aqui, 15 anos, ficamos entre A e C. Sem oposição, a área de terra rural não superior a 50 hectares, então é a letra A, é fácil essa questão. Isso aqui, tendo nela sua moradia. Esse artigo é o específico 183. É o artigo 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel urbano rural, possua como seu por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe a propriedade. 30. A Constituição Federal estabelece que compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, e continua prescrevendo que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico não poderão incidir uma única vez, em nenhuma hipótese incidirão sobre importação de produtos estrangeiros ou serviços, poderão ter alíquota ad valorem. A ad valorem, isso aqui é sempre tema de uma prova. Essas situações são ótimas. Ó, as contribuições sociais, estamos aqui no artigo 148, não, 149, na verdade, porque nós temos o 149A em seguida. 149, parágrafo 2º. As contribuições sociais e a CID, elas não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação, elas incidirão sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços, poderão ter alíquotas ad valorem. A alíquota tendo ad valorem, ela tem por base o faturamento, a receita bruta, ou o valor da operação, e no caso de importação, o valor aduaneiro, poderão ter alíquotas ad valorem. Incidirão sobre a importação de produtos estrangeiros? Não. Elas não incidirão sobre. Poderão ter alíquotas específicas, tendo por base a unidade de medida adotada, incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Então, a letra A é a resposta, correto? Muito boa essa questão. As contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, elas não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação, e elas incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços, e elas poderão ter alíquotas ad valorem, que tem por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação, e no caso de importação, o valor aduaneiro, específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Sem prejuízo das garantias asseguradas ao contribuinte, é permitido à União, aos Estados, ao DF e aos municípios. Sem prejuízo das garantias asseguradas ao contribuinte.
Instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviço uns dos outros? Não, é vedado. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem? Não, também é vedado. Atribuir mediante lei a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável é permitido pelo pagamento do imposto cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Isso é verdade. A lei poderá, parágrafo 7º do artigo 150, a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais não pode. Conceder subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, mediante lei geral, também não é permitido. Vamos ver aqui essas disposições. Estabelecer limitações? Não. Conceder. Qualquer subsídio ou isenção, redução da base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão. Taxa só poderá ser concedida mediante lei geral, não, lei específica, é o parágrafo 6º. Né? Parágrafo 6º. 32. É correto afirmar o quê? A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista que explorem atividades econômica de produção. Então, o 31, a letra C, correto? 32. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens, as quais se sujeitarão ao regime próprio das empresas privadas e gozarão de privilégios fiscais adequados às finalidades. Não, elas não podem ter benefícios fiscais não extensivos às outras, As empresas públicas e a sociedade de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Artigo 173. É permitido, nos termos da lei, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado, entre outras hipóteses, quando necessária ao imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. É verdade. Ressalvados os casos, artigo 173. Só será permitido quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou ao relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei, artigo 173. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica só será permitida quando necessária aos imperativos. Então, a letra meu Deus. E essa letra C, por que estaria equivocada? A pesquisa e a lavra. Então, olha só. A letra A está equivocada. É permitido nos termos da lei. Não é nos termos da lei, é nos termos da Constituição. Ressalvados os casos constitucionais. Artigo 173. Artigo 173. A pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e de gás natural A pesquisa constitui monopólio da União. A pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos constituem monopólio da União, que poderá contratar a sua realização vamos ver assim, com empresas estatais ou privadas. Vamos ver isso aqui.
Parágrafo 1º. A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades dos incisos 1 a 4. Exatamente. Pesquisa e lavra das jazidas, ok. Desde artigo observadas as condições estabelecidas em lei. Perfeito. Perfeito é a letra C. A pesquisa e a lavra de recursos minerais somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão. Não. A pesquisa, a lavra, o enriquecimento e o processamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares só poderão, com exceção, poderão ser autorizados sob o regime de permissão. Não. Não, isso não está adequado. § 33. As limitações ao poder de tributar são decorrência do direito fundamental à propriedade, previsto na Constituição Federal, protegendo os cidadãos contra a expropriação de seus bens, sem que estejam presentes os pressupostos autorizadores da ação arrecadatória do Estado. Protegem. A esse respeito, é correto afirmar que é vedado da cobrança de tributos sobre renda relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados quando desempenhadas por empresas integrantes. Vedada a cobrança de tributos relacionada com a exploração. Vamos lá, letra B. Facultada a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Será que é cobrar tributos em relação aos fatos geradores? Então, vamos lá. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas aos contribuintes, é vedado à União, aos Estados, ao DF e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça, sendo facultada. A letra C já vi que está errada. Facultada, não se pode cobrar antes. Letra B está equivocada. Vedada a União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio entre certo, a letra D está correto. Não, a União não pode estabelecer limites. Vedada de renda. Essa letra A está equivocada também. A letra E, esse aqui, ele sempre fica meio escondido. É vedada a União, é o 151, inciso 1, instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional e que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao DF ou ao município em prejuízo de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. 34. Assinale a alternativa que está em conformidade com o disposto na Constituição. Portanto, essa resposta é a letra B. Perfeito. 34. A União, mediante lei ordinária federal, poderá instituir empréstimos compulsórios. Não, empréstimos compulsórios é sempre empréstimo compulsório. A União. Empréstimos, artigo 148. A União, mediante lei complementar. Então, não pode. Empréstimos compulsórios, que são para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Compete aos Estados e ao DF instituir imposto de transmissão causa-morte de quaisquer bens ou direitos e sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as prestações se iniciem no exterior. A letra A está correta. Não. Se inicie no O. Exatamente. Artigo 155. Compete aos Estados e ao DF instituir impostos sobre transmissão, causa-morte, doação de quaisquer bens ou direitos e sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Então, esse é o artigo 155, incisos 1 e 2, a correta é a letra B. Vamos ver o que está equivocado nas outras. A União, os Estados, o DF, podem instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico? Não, apenas a União. Não, apenas a União. Essas contribuições são apenas pela União. A gente pode localizar. Domínio econômico. Vamos terminar aqui. Compete exclusivamente, nos termos do artigo 149, a União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Ok? A lei poderá atribuir ao sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurado a posterior compensação nos meses seguintes. Não, a compensação, fato gerador presumido, é imediata. Fato gerador imediato e preferencial, artigo 105, parágrafo 7º. A lei poderá atribuir a sujeito passivo a obrigação tributária, a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador. Letra E. Compete aos municípios instituir impostos sobre IPTU, ITBI não, ITBI é estadual. 35, nós já sabemos disso. Identifica a alternativa que transcreve corretamente dispositivo constitucional que veicula a regra ligada ao princípio jurídico tributário da irretroatividade. Olha, é muito fácil. 35, letra A. É vedada a União aos estados, ao DF e aos municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado. Então, tá tudo bem. 36. A política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Nessa consonância, é correto afirmar, a respeito da política urbana, que o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 15 mil, 20 mil, já sabemos. B. A propriedade como sua função social, quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressa no plano diretor. Letra B, correta. Expressa no plano diretor. Isso aqui eu posso expressas no plano. Parágrafo 2º do artigo 182. A propriedade urbana como sua função social, quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressa no plano diretor. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em títulos, não em dinheiro. Parágrafo 3º. Aquele que possuir como sua área urbana de até 191, 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente sem oposição, nós já vimos esse artigo. Letra E, aquele que possui como seu área urbana de até 200 metros quadrados, não, 250. Fácil questão. 37. Considere afirmativa a seguir. A Constituição Federal conferiu competência à União para instituir e cobrar a maior parte dos tributos da espécie contribuições, mas não todas as contribuições e tampouco de forma exclusiva. A afirmativa é incorreta, pois a União é o único ente da federação competente. Não, essa afirmativa ela é correta, pois os estados possuem competência para a cobrança de contribuição para intervenção no domínio econômico, visando ao financiamento. Não, a letra D é melhor. A afirmativa é correta, pois os municípios podem cobrar contribuição de seus servidores para custeio do regime próprio de previdência social, além de estarem autorizados a cobrança de contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Letra D. Ok, correto também. 37, letra D. Perfeito. 38, o que diz o 38? A respeito das súmulas do Tribunais Superiores, nós já vimos essa questão. 39, a vedação constitucional que impede a exigência de certos impostos nas circunstâncias específicas se intitula remissão imunidade. 39, letra C. Isso é a imunidade. E 40, a respeito da ordem econômica e financeira estabelecida na Constituição da República, a alternativa correta. Aquele que possuir como sua área rural de terra de zona rural não superior a 40, não, 50. As empresas públicas e as sociedades de economia mista poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos? Não poderão gozar. Letra B.
Elas poderão gozar, mas desde que seja extensivo, hein? Isso é importante pensar dessa maneira. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana perfeito, sim, temos o artigo 182. Então, nós terminamos aqui mais um bloco de exercícios, né? Essa nossa aula, e agora nós vamos encerrar a nossa quarta aula, e já voltamos aí, provavelmente vamos gravar as quintas, as aulas 5 e 6, amanhã, presencialmente, tá bom? Então, muito obrigado e façam todos aí uma boa viagem.